E aí pessoal, me chamo Maicon, sou acadêmico de arquitetura e estou aqui para a gente dar continuidade aqui no nossas aulas. Essa já é a quarta aula e antes de mais nada eu gostaria de esclarecer algumas coisas aqui. Algumas pessoas reclamando de que essa videoaula não é de resistência dos materiais, que é de isostática. Cara, eu tenho uma pequena noção sobre esse conteúdo porque quem faz arquitetura sabe que no curso de arquitetura a gente só tem uma noção mesmo, não é coisa muito grande. Então, se é resistência dos materiais, se não é, se é isostática, cara, me desculpa. Espero que o que eu vou ensinar aqui te ajude, mas se eu errei o nome, eu me desculpe de verdade. E outra coisa, tem muita gente de outras disciplinas me procurando, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia mecânica, com dúvidas, pedindo uma ajuda aí e tal. Assim, eu não sei muita coisa, na verdade eu sei o que eu estou passando aqui, que eu aprendi de uma forma que talvez fique mais fácil para que as pessoas possam compreender. Então assim, não adianta vir me procurar achando que eu vou saber tudo, que na verdade eu só sei uma base. A gente pode trocar uma ideia, você fala o que você sabe, quais suas dúvidas e talvez eu possa ajudar. Então tá, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando sobre carga distribuída também, só que de uma forma diferente. Agora, perceba que ela está em forma de triângulo. Então, assim, é alguma coisa, é uma questão que algumas pessoas estavam com dúvidas. Como é que eu faço? Eu tenho um triângulo, eu multiplico da mesma forma, a largura vezes o que? Então, a gente vai estar vendo isso agora. Antes de mais nada, eu gostaria da gente relembrar lá no ensino médio, acho que fundamental, como é que a gente faz para calcular área? Trigonometria deve estar no fundamental 1, lá bem longe. Como é que a gente faz para calcular um retângulo? Um retângulo a gente se calcula usando a altura vezes a largura, correto? E um triângulo, como é que eu faço para calcular um triângulo? O triângulo é metade do retângulo, correto? Olha, eu tenho aqui, eu parti o meu retângulo ao meio, eu tenho dois triângulos iguais, beleza? Então tá, como é que a gente faz? Para calcular o triângulo, a gente usa a altura do triângulo vezes a largura. Então, vamos imaginar que isso daqui seja o meu triângulo. Deixa eu pintar ele aqui. Então, isso aqui seja o meu triângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a altura dele, multiplicar vezes a largura e depois eu vou dividir por 2. Por quê? Eu primeiro calculei a área do retângulo e depois dividi por 2, que é como se eu fosse ter o meu triângulo. Aí você fala, vixe, Marco, não entendi nada, tá pior do que já estava. Mas beleza, vamos para a prática que acho que vai facilitar um pouquinho. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho a minha distância, que é a largura do meu triângulo, que é o 3 metros, beleza? Vezes o que? Vezes essa minha carga aqui, o meu Q, que é 6 kN. Perceba que eu mudei ali de tonelada para quilonewton, porque algumas pessoas estavam reclamando que não se usa mais tonelada-força, que se usa quilonewton, que se usa megapascal. Isso daí não vai influenciar muito. Eu quero que vocês entendam o método de se fazer. A unidade de medida, isso aí, cada professor vai adotar o seu e isso aí é outra área. Tá, e agora o que eu vou fazer aqui? Eu calculei aqui, 3 vezes 6 kN. Então eu vou ter 18 kN. Não tem o M porque aqui eu cortei e cortei isso daqui. Então sobrou apenas o kN, que é o meu peso total se eu tivesse um retângulo aqui, perceba, se eu tivesse um retângulo. Só que eu não tenho um retângulo, eu tenho a metade de um retângulo, que é o triângulo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir para 2, porque é a metade, que vai dar quanto? Que vai dar 9 kN. Pronto, achou o peso do seu triângulo. Simples, simples. Aí você fala, então beleza, eu vou pegar essas 9 kN aqui e vou centrar aonde? Exatamente ao centro, né, Marco? Não é exatamente ao centro. Aí entra uma outra questãozinha que algumas pessoas também me perguntaram, aí eu já vou aproveitar aqui para a gente tirar essa dúvida, que é sobre a centroide, ou centro de gravidade.
Se eu estiver falando alguma asneira aqui, me desculpem, passem por cima e me corrijam aqui embaixo nos comentários. Mas tá, então a gente vai calcular aqui o centro de gravidade. Como que eu faço para me achar o centro de gravidade de um triângulo? É uma regrinha muito simples, muito simples. Ele está exatamente a 1/3 da peça na parte maior. Aí você fala, Vi, como assim? 1/3 da peça na parte maior? Não entendi. Ó, aqui eu tenho quanto? 3 metros, correto? Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha peça em 3 partes. Mas, ó, atenção, presta atenção aqui. Eu não vou dividir ela em 3 partes porque eu tenho 3 metros não. Independente do valor que eu tiver aqui, eu vou dividir ela em 3 partes. Se eu tivesse aqui 2 metros, eu ia dividir em 3 partes. Se eu tivesse 4 metros, eu ia dividir em 3 partes. Beleza? Então você vai fazer o seguinte, você vai dividir ela em 3 partes. Então, ó, 3 metros eu tenho quanto? Eu vou ter 1 metro, certo? Eu vou ter 3 partes de 1 metro. Se for outro número, vai dar uns números quebradinhos. Por isso que eu coloquei 3 aqui, para ficar mais fácil da gente entender. Aí na hora do exercício o professor tasca um número muito difícil que vai ficar mó complicado e aí vocês se ferram. Normal, relaxa. Sempre assim. Aí o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho 1 metro. 1 metro aonde? Na parte maior. Ó. Então essa aqui é a minha parte maior, então ele vai ficar a 1 metro daqui. Então vai dar mais ou menos aqui. Ó, eu só vou puxar essa base aqui, porque eu já tinha deixado feito aqui a distância dele. Então, ó, vai ser aqui. Essa vai ser a localização da minha peça. Então, ó, o meu peso está aqui. Ele não vai ser centrado no meio, ele vai ser centrado no centro de gravidade da minha peça. Isso daqui vai estar quanto? Ó, eu vou colocar aqui, que vai estar a 1 metro. Opa, que vai estar a 1 metro daqui. E vai estar a 2 metros daqui, porque é o que sobrou. Aqui 3 menos 1, 2. Então, isso daqui seria o meu diagrama. Entendeu? Que aí vai descer aqui 9 kN, 1 metro aqui, 2 aqui, sendo que a a distância total são 3 metros. Eu não vou resolver esse exercício, porque você pode voltar na primeira aula e ver aquilo lá, a questão de sinal. Eu acho que já está bem explicado, não tem necessidade, senão vai ficar uma aula muito maçante. Então, é isso daí. É só para recapitular, a gente calculou aqui a área do triângulo, que é a base, a largura, vezes a altura, dividido para 2. A gente chegou ao peso do triângulo, a carga, enfim, chegou à unidade que a gente queria do triângulo. Pegou esse valor e a gente não centrou ao centro da peça, nem ao centro do vão, nem ao centro de lugar nenhum. Por quê? Porque é um triângulo. E um triângulo a gente tem que achar o centro de gravidade. Quando a gente tem um retângulo, o retângulo também você coloca no centro de gravidade, na centroide. Só que como ele é um retângulo, é exatamente ao meio. Então aqui que a gente fez? A gente pegou 1/3 da nossa peça na parte maior e ali que a gente centrou. Ou seja, dividi a minha peça por 3. A parte mais alta é essa daqui, então eu joguei esse 1 metro aqui perto e centrei os 9 kN. Beleza? Qualquer dúvida vocês podem comentar aqui embaixo. Eu havia dito nas aulas passadas que eu iria aceitar o pessoal do meu Facebook. Mas, gente, tá ficando uma bagunça e eu não tô tendo muito tempo. Eu peço o seguinte, se você tem alguma dúvida, envia por e-mail. Vai ser bem mais prático, bem mais fácil. Então eu vou deixar o e-mail aqui embaixo. Ou se você usa o Skype, até mesmo o Skype, pode me adicionar no Skype aí, que a gente conversa sem problema. Beleza? Agora o Facebook vai ficar meio bagunçado, vai ficar meio difícil eu conversar, eu quase não estou entrando, então prefiro por Skype ou e-mail. Beleza? Qualquer dúvida, só entrar em contato aí e desde já agradeço. O pessoal está comentando, agradecendo bastante aí, acho que está sendo bem útil as aulas. E até a nossa próxima aula e é isso aí. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima.